dia, eu me chamo Fernanda Fernandes. Bom dia, eu me chamo Laís Carvalho. E esse é o meu, o seu, o nosso Pod Neuro. E no episódio de hoje, iremos falar sobre depressão, ansiedade e o uso de medicamentos em acadêmicos de psicologia. Isso mesmo, Fernanda. Sabemos que a pressão pode ser muito intensa nesse período, né? Principalmente se destacarmos o ensino superior, que muitas vezes podem ocorrer, na verdade, situações que sobrecarregam as pessoas e que tornam tudo ainda mais difícil. E hoje nós vamos abordar esses pontos. Nós vamos abordar os desafios que esses alunos enfrentam diariamente dentro da instituição. E para isso vamos contar com uma entrevista exclusiva da profissional Lilian Simões, que está lidando diretamente com isso todos os dias, né? Com esses alunos e com essa pressão acadêmica. Então fique com a gente que esse episódio promete muitos assuntos importantes que você não pode perder. Estamos aqui com a nossa primeira convidada, a Yasmin. Muito obrigada, Yasmin, pela sua participação no nosso podcast. Queria saber se você pode falar um pouco mais sobre você. Posso sim. Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Me chamo Yasmin, eu sou aluna do 7º período de Psicologia e eu estou muito grata por participar aqui do Pod Neuro de vocês, complementar um pouco mais, né, e agregar um pouco mais, né, e desmistificar a questão dos transtornos mentais como ansiedade, depressão e o uso de medicamentos, né, que é um tabu tão grande, principalmente no nosso meio. Você pode falar um pouco sobre o uso de medicamentos, sobre como foi a sua decisão inicial e o que acarretou esse uso? Posso sim. Então, a minha caminhada ela começou, né, a partir dos meus 15 anos, né, onde eu apresentava, a princípio, né, todos os sintomas de depressão. Né, passei uma longa trajetória tomando antidepressivos, porém eu não via em si um resultado. Né, o que foi de muita suspeita do meu psiquiatra, porque ele dizia: Yasmin, eu estou te passando os melhores antidepressivos. Não estou entendendo por que você ainda se sente dessa maneira. Né, e depois de muitos processos, né, eu descobri que, na verdade, eu tinha transtorno bipolar tipo 2, que é identificado como transtorno de humor e que afeta significativamente no meu desenvolvimento pessoal, facultativo, trabalhista, no meio social no geral. Em relação aos medicamentos, você teve certa dificuldade para conseguir essa prescrição dos medicamentos? Então, a princípio, eu fui muito resistente, né? Anteriormente mesmo, né? Porque eu não fazia ainda o curso de psicologia, a minha mente era muito fechada para isso. E o que a gente sempre escuta, né? Medicamentos, psiquiatras, psicólogos é coisa de louco, né? É aquela coisa que a gente tem muito medo, né? De se colocar para verdadeiramente experimentar, provar e ver o quão é bom, né? A gente ter esse acesso à saúde mental, né? Então, assim, foi muito difícil para mim, eu fui muito resistente, não quis ir ao psicólogo, não queria fazer uso de medicamentos, né? Mas assim que eu abri um pouco a minha mente e vi que eu realmente precisava e necessitava desse uso de medicamentos, eu imediatamente, né, me direcionei ao psiquiatra, ele me passou alguns medicamentos, como eu relatei para vocês, né? A princípio, meu diagnóstico era de depressão, eu tinha e correspondia a muitos sintomas de depressão, quando na verdade eu estava em depressão maior, né, da questão da bipolaridade, que existem 2 polos, a depressão maior e a hipomania. Eu vivia grande parte na depressão maior, então tudo correspondia que eu tinha depressão, eu tomava os antidepressivos e isso não era o necessário. Mas meu corpo, ele sofria bastante, né, porque eu não via resultados, e nós sabemos que todo remédio que seja um Dorflex, gente, até um remédio psiquiátrico, ele vai te gerar um efeito adverso, né? Cada organismo, ele reage de uma forma. Então, o meu organismo, ele teve sim um impacto muito grande. Os medicamentos me davam tremor, né? Eu desmaiava, alguns eu convulsionei. Então, assim, não é para desmotivar vocês, claro. Mas é um processo meio chato, mas super necessário, porque hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais estável na questão da bipolaridade e até mesmo da ansiedade generalizada, que eu também fui diagnosticada. E como esse começo, né, de tomar medicamentos que você relatou, que teve muitos efeitos adversos, como isso impactou na sua vida acadêmica? Nossa, isso impactou de diversas formas, né? Como eu falei, a minha caminhada, ela já é antiga, minha bagagem já é antiga. Então, vocês já podem imaginar que eu comecei ali desde o meu ensino médio a ter alguns problemas, né, escolares, né, problemas acadêmicos que foram acarretados devido ao uso desses medicamentos. Comecei o uso dos medicamentos, comecei a sentir os efeitos colaterais deles, e alguns me geraram bastante esquecimento. Então, eu tive muita dificuldade no meio acadêmico, porque na hora de fazer as provas, eu não conseguia me desenvolver como todos os outros alunos. Eu sofri bastante com isso, porque houve um momento da minha vida que eu tive que fazer provas adaptadas, os outros alunos descobriram e começaram a fazer bullying comigo por conta disso.
Então foi algo bem desagradável, foi um desafio muito grande que eu tive pela frente, né? E até hoje eu sou submissa, né, a passar por esses desafios por conta do transtorno, né, tanto de bipolaridade quanto a ansiedade generalizada em relação aos meus estudos. Não sei se vocês repararam, mas eu estou aqui com o meu crachá, né, cordão de girassol, que significa nada mais, nada menos um cordão onde as pessoas sinalizam deficiências ocultas. O TAB, ou transtorno afetivo bipolar, ele se encaixa como uma deficiência oculta. E eu uso ele especificamente porque eu sofri preconceito e bullying na instituição, né? Isso aconteceu no período passado, no 6º período, né, onde eu fui vítima de alguns alunos do próprio curso de psicologia, né? Eu tive, né, algumas despersonificações, né, onde eu tive descontroles, né, porque a bipolaridade ela também se trata sobre a agressividade no falar às vezes, a explosão, né? E essa impulsividade, ela diz muito respeito ao seu inconsciente. Você pode estar consciente daquilo que você fala, mas o teu inconsciente ele fala mais rápido do que o teu consciente. Então, algumas pessoas cochichavam, me chamavam de doida, né? Diziam que eu precisava tomar os meus medicamentos, sendo que o medicamento, gente, ele não vai fazer a alteração em si daquilo que você sente. Ele vai ser um complemento para que você tenha uma vida mais estável, uma vida de saúde mental mais equilibrada, né? Para o equilíbrio dos meus neurotransmissores, que são responsáveis, né, pela minha alegria, pelo meu prazer, né? Temos aí a dopamina, noradrenalina, a serotonina, né? E tantos outros neurotransmissores que são precisos para as nossas vidas, né? Para que nós sejamos saudáveis, e há um desequilíbrio ali, no meu caso. Então, eu fui chamada e taxada de doida. Então, eu já passei por esse preconceito aqui na faculdade, né? E por isso, hoje, eu utilizo o cordão de girassol. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito enriquecedor a sua experiência e nós, do Podneuro, agradecemos imensamente. Eu agradeço muito. Até a próxima. Estamos agora com a nossa segunda entrevistada, a Isabela, que é aluna de Psicologia do 6º período. Bom dia, Isabela. Bom dia. Muito obrigada por estar aqui no nosso podcast. E a Isabela, que atualmente está passando por um processo de investigação e diagnóstico. E ela veio trazer um pouco para a gente sobre esse processo e, principalmente, falar a respeito sobre a automedicação. Você pode falar um pouco sobre isso? Então, eu comecei recentemente esse processo de descoberta de diagnóstico, porque eu tinha o hábito de me automedicar bastante, por questões de ansiedade, porque a gente sabe que diariamente a gente lida com muitas demandas, sejam elas acadêmicas ou profissionais ou sociais, então às vezes dar conta disso tudo é impossível. E a gente busca essa automedicação na tentativa de solucionar esses problemas, de silenciar esses problemas, na verdade, de maneira imediata, muitas vezes até sem nem se preocupar com os riscos que isso pode trazer a longo prazo. Então, eu fui em busca de um profissional que me auxiliasse, justamente por conta dos riscos dessa automedicação. Qual seria, né, uma maneira de conscientizar os estudantes sobre isso, sobre os perigos da automedicação e como você acha que isso pode ser evitado? Então, eu acho que os medicamentos mais comuns de serem utilizados sem receita médica são os calmantes ou remédio para dormir. E no meu caso, e eu acho que no caso de muitas pessoas, a gente sabe que o remédio para dormir, ele não vai fazer efeito só durante aquelas 8 horas indicadas de sono. É muito comum que mesmo depois de muitas horas de sono, a gente ainda acorde lento, demore para processar mais as coisas, e isso afeta diretamente as atividades diárias, principalmente para quem tenta manter uma rotina de estudos. Muito obrigada, Isabela, pela sua participação. Foi muito esclarecedora, principalmente em relação, né, à automedicação, que, querendo ou não, como você mesmo falou, é uma coisa que acontece muito. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. Estamos aqui com a psicóloga, mestre em educação, Lilian Simões, que além de mestre em educação, ela também é coordenadora clínica da Escola de Psicologia. Então, Lilian, sabemos que a saúde mental ela é um tema cada vez mais discutido, dentro do ambiente acadêmico, principalmente nos alunos de psicologia. Quais são os maiores desafios que você tem percebido durante esse processo? Eu acredito que, na verdade, são muitos desafios, né? No entanto, eu penso que o principal deles é a busca pelo tratamento, né? Porque ainda que os alunos eles percebam, principalmente aqueles que têm algum tipo de transtorno mental ou psicológico, compreendam e saibam que eles têm, muitos acabam descaracterizando especificamente a necessidade do tratamento em virtude de estarem estudando psicologia. No entanto, nós temos que ter a consciência e o discernimento de que, uma vez que eu sou estudante em psicologia e eu tendo um transtorno, eu preciso separar
Por quê? Porque eu não consigo me tratar. Eu preciso de um acompanhamento que seja feito por um outro profissional, e aí, a partir disso, a partir do meu tratamento, eu conduzir a minha vida acadêmica de uma forma que seja satisfatória e que consiga me fazer desenvolver dentro da profissão que eu escolhi. Falando agora especificamente sobre ansiedade e depressão, esses transtornos, eles têm se tornado cada vez mais comum entre os estudantes, né? E a senhora acha que o sistema educacional está preparado para lidar com essa realidade? O que pode ser feito em termos de suporte? Na verdade, a ansiedade e a depressão, elas são somente uma parte de toda a demanda que nós temos, né? Eu diria uma pequena parte. No entanto, dizer que o sistema educacional, a educação em si, ela esteja preparada para lidar com essa demanda, não, ainda não está. Mas nós estamos trabalhando justamente para que isso consiga acontecer de uma forma que seja satisfatória para atender a demanda de todos esses alunos. Nós estamos falando dentro de um contexto, inclusive, de inclusão, né? Porque quando a gente vai falar de um transtorno, automaticamente eu estou dizendo que existe um comprometimento do desenvolvimento da aprendizagem dessas pessoas, desses sujeitos. No entanto, é muito importante nós lembrarmos que esses transtornos, como eu falei anteriormente, eles precisam de um tratamento. Por quê? Porque eu estou falando de condições que são, inclusive, biológicas, orgânicas, e para isso eu preciso de uma estabilização orgânica para que todas as outras demandas provenientes dessa necessidade desse sujeito sejam trabalhadas dentro de um contexto, que é o contexto da educação, o contexto da aprendizagem. Certamente, muito importante essas informações. E quanto ao uso de medicamentos, muitos estudantes acabam buscando remédios sem prescrição médica, o que pode fazer sérias consequências. Como que a senhora vê essa situação? Eu vejo como uma situação de risco para o paciente, de risco para as pessoas que convivem com esse paciente. Por quê? Porque se eu falo que existe um transtorno e que existe uma predisposição genética, que existe um comprometimento biológico, eu estou falando sim que às vezes vai necessitar de uma intervenção medicamentosa. E o cuidado a intervenção medicamentosa ela vai ser feita por um profissional que é especialista para fazê-lo, que normalmente é um psiquiatra, que é o especialista dessa área de transtornos. Só que as pessoas hoje têm uma grande facilidade de chegar ou de ter ao alcance essas medicações, o que é um risco, né? Primeiramente para a própria pessoa. Uma vez que eu lanço mão de uma medicação sem conhecer quais são os efeitos, inclusive colaterais, eu estou colocando em risco a minha vida e, em consequência disso, a vida das outras pessoas com quem eu convivo, uma vez que eu tenho um transtorno. Então, eu penso que é muito importante falar. Psicólogo não prescreve medicação em nenhum momento e sob qualquer circunstância que seja, não faz indicação. Certamente, esse assunto é muito importante e ter um acompanhamento com os profissionais adequados é de extrema necessidade. Então, agora vamos abrir para algumas perguntas das ouvintes, Lilian. E temos aqui a Joneide, Tanaia, Camila e Maiara, que vão fazer algumas perguntas para você. Então, sinta-se à vontade para responder. Bom dia, meu nome é Joneide e minha dúvida como podemos identificar se estamos precisando de ajuda psicológica e quando precisamos recorrer a um profissional? É importante para nós sabermos em que momento nós precisamos de uma orientação ou de um auxílio psicológico, identificar e perceber a nossa rotina, né? Se existem coisas que eu costumo fazer no meu dia a dia, na minha rotina, que eu já não estou conseguindo fazer como fazia antes, se o meu organismo mesmo, o meu corpo, ele não está reagindo, significa dizer que algo não está funcionando bem. Possivelmente esse é o momento de buscar o apoio, a orientação, principalmente se eu estou falando de um contexto que é de transtorno mental e psicológico, de um profissional da área. Bom dia, meu nome é Tanaia e minha dúvida é: qual a importância de uma rede de apoio no período acadêmico e como os alunos podem fazer isso entre si? Toda rede de apoio, independente de qual seja o contexto, ela é importante, né? Essa rede de apoio, eu acredito que ela vai acontecendo e ela vai se formando, inclusive naturalmente, no contexto acadêmico. E ela é importante no sentido do encorajamento, principalmente quando eu tenho alguém dentro do meu grupo, que eu vou percebendo a mudança de comportamento, que eu vou percebendo que alguns sinais estão surgindo, de que essa pessoa não esteja bem, de um encorajar o outro e de um acompanhamento quando isso é necessário. Bom dia, meu nome é Camila e minha dúvida é: os sintomas de ansiedade e depressão, eles podem ser confundidos com estresse acadêmico. Como que podemos diferenciá-los? Olha, na verdade, sintoma é uma coisa que não é tão simples de se identificar, principalmente se eu estou falando de sintoma ou característica diagnóstica de um transtorno mental. Aquela percepção que eu já inclusive mencionei, ou autopercepção,
é o que vai fazer muitas vezes nós conseguirmos identificar que alguns sinais estão sendo dados, que estão fora da rotina de vida dessa pessoa. Não é uma coisa simples de se reconhecer, não é uma coisa simples de se identificar. Nem todo tipo de comportamento prediz ou quer dizer que a pessoa tenha um transtorno. Então, a observação mesmo, né, e a autopercepção da pessoa é que possivelmente vai fazer com que esse diferencial dentro dessa rotina aconteça e a pessoa consiga identificar. E transtorno mental e psicológico é uma coisa que é muito séria, porque embora as pessoas banalizem, um transtorno ele vai comprometer a vida de uma pessoa significativamente, inclusive organicamente. Bom dia, o meu nome é Mayara e a minha dúvida é: qual o papel da instituição em promover a saúde mental dos alunos e evitar o uso indiscriminado de medicamentos? A instituição de ensino superior, né, as faculdades, elas têm sim um papel muito importante na conscientização com relação à saúde mental. Até porque, uma vez que nós estamos falando de um contexto de aprendizagem acadêmico, nós estamos sim falando de um contexto de desenvolvimento de um sujeito biopsicoespiritual. É importante também no sentido, na prevenção de um uso exacerbado ou então equivocado de medicação, né? Por quê? Porque muitas vezes, como nós já falamos, essas medicações elas estão ao alcance livre e fácil de muitas pessoas. No entanto, elas muitas vezes são utilizadas e conduzidas de uma forma que são equivocadas, prejudiciais e danosas para a vida dessas pessoas. Por isso, a instituição, através de campanhas, através de diálogos, através de momentos com todos os alunos, vai trabalhando pouco a pouco, passo a passo, essa conscientização, esse conhecimento, esse esclarecimento e essa prevenção com relação principalmente à saúde mental. Lili, agradecemos imensamente a sua participação aqui. Eu tenho certeza que os ouvintes tiraram suas dúvidas e esse assunto é muito importante. Obrigada novamente a sua participação e te esperamos no próximo. E chegamos ao final de mais um episódio. Esse tema que é essencial e de extrema importância, a saúde mental no ambiente acadêmico. E lembre-se, se você está passando por qualquer tipo de situação, seja no ambiente acadêmico ou fora dele, você não está sozinho. Procure ajuda. E gostaríamos também de agradecer a todos que estiveram aqui hoje e aos nossos ouvintes por contribuir significativamente com esse trabalho. Sim, amamos ter vocês por aqui e fiquem ligados que no próximo episódio o assunto também é de extrema importância. Até mais! Tchau, tchau! A senhora vai aparecer no backstage. Processo, qual é o processo? Danaia, qual a sua pergunta? Muitas vezes que nos... Só mais uma. Tá bom. A gente, pois esse... Escapou da minha cabeça. Era o quê? Processo de que eu te falei naquela hora? A bicha não me lembro. Mas é porque tá ruim, vou ter que gravar de novo, entendeu isso? Então, vamos lá. Um oferecimento Farmácias Misael, onde preço baixo e qualidade andam lado a lado.